Meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuação à nossa segunda parte da aula aqui de Epicuro. Nesse sentido, nós terminamos aqui falando sobre a busca do prazer e a fuga da dor. Vamos agora para o próximo slide e nesse slide está escrito assim, ó. Existe para ele duas formas de prazer. O primeiro é o prazer estável, que é a ausência da dor, da perturbação, o que ele chama de ataraxia. Ataraxia aqui quer dizer o princípio da imperturbabilidade do espírito. Nessa forma de prazer, o homem não sofre e mantém-se em paz, podendo dessa forma atingir a felicidade. Ou seja, esse é o primeiro intuito máximo. O Epicuro vai dizer assim: você quer ter prazer na vida, você precisa ter esse prazer da ataraxia, aquilo que não vai perturbar o seu espírito. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, não vai gerar consequências no sentido de tirar minha paz. Essa é, digamos assim, a primeira perspectiva aqui que o Epicuro vai buscar. E a segunda forma de prazer, que é a alegria e o gozo, o homem pode tornar-se escravo dos... Gente, olha aqui. Tornar-se escravo dos prazeres, levar uma vida perturbada, que não é condizente com a felicidade. Então, ou seja, o primeiro intuito de prazer é aquele prazer que vai gerar em nós uma carga totalmente positiva em termos de felicidade. Agora, esse segundo prazer aqui é esse imediatismo que nós vivemos na sociedade atual. As pessoas querem tudo para ontem. As pessoas querem as coisas de forma muito mágica. E o problema é que na vida, gente, não tem essa magia. As coisas, às vezes, não são tão simples quanto se parece. E a gente busca, muitas vezes, eu vou até fazer uma pergunta: onde você tem buscado as suas alegrias? Alguns buscam as alegrias, por exemplo, em situações entorpecentes, no álcool, numa vida desregrada. Às vezes, acha que a felicidade está lá nas redes sociais e vai seguindo pessoas que mostram uma vida totalmente perfeita, mas e ao ver uma pessoa com a vida perfeita, a pessoa que está seguindo se sente frustrada. Mas eu não tenho essa pele, mas eu não faço esse tipo de viagem, mas eu não tenho essa condição financeira. E o que acontece? Era para gerar prazer e gera o quê? Desprazer. Então, olha só essa situação. Algumas situações, algumas coisas que nós fazemos na nossa vida, ou algumas pessoas que estão na nossa vida, só gera perturbação. Enquanto outras situações, aí na primeira situação aqui, gera essa ataraxia, essa imperturbabilidade. E a gente tem que aprender, gente, a afastar-se de situações. É aquilo que já dizia lá no slide passado, na primeira aula nossa. A gente precisa sair de toda situação de dor. A gente precisa de parar de construir com as próprias mãos caminhos de dor e construir uma felicidade que seja mais duradoura, que seja mais verdadeira. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho 10 mil amigos lá no Instagram. Quantos que é seu amigo de verdade? Quantas pessoas que quando você precisa estão ali do seu lado? São essas situações que fazem diferença. Professor, não estou nem namorando, estou infeliz. Tem muita gente que está namorando e está infeliz. Então, assim, aprenda a curtir cada momento da sua vida. Vai tomar um sorvete, toma com tranquilidade. Vai no churrasco, meu filho, vai lá, aproveita aquele momento. Vai cantar uma música, aproveita aquela música, o que ela tem de melhor. Porque a vida são feita de momentos. E a gente tem que aprender a dar valor em cada um desses momentos. E sair de toda essa situação de perturbação para ir numa situação de vida de tranquilidade. Vamos agora adentrar no tema que é mais próprio mesmo da nossa aula, que é a questão do direito em si. Olha lá, a palavrinha justiça. Nesse slide aqui, gente,
Esse slide é interessante porque nós vamos ver duas situações interessantes. Nós vamos refletir sobre justiça e sobre morte. Vocês estão vendo que são as duas palavras que estão em negrito. Quando a gente fala justiça, justiça é somente um acordo feito entre homens para atingir um fim comum, que é o de impedir fazer-se mal reciprocamente. Então, justiça é fruto de acordo. Esse acordo precisa ser estabelecido entre pessoas. Por quê? O que as pessoas não querem? Que haja o mal recíproco. Eu faço mal para você, você faz mal para mim, nós fazemos mal para outra pessoa. E aí? E esse ciclo não se acaba? Chega um momento que estabelece-se uma situação que é quase impossível de convivência entre as pessoas. Então, o que é a justiça? Vamos lá. Justiça é um pacto. E esse pacto quer estabelecer o mínimo de convivência, de respeito, de aceitação do outro. Para que um não faça mal ao outro. Eu não vou te fazer mal, você não vai me fazer mal, nós não vamos fazer mal para o outro. E aí a gente tem um mínimo de convivência estabelecido dentro de uma sociedade. Nós precisamos ter um mínimo de convivência dentro de uma sala de aula, um mínimo de convivência dentro de uma empresa, um mínimo de convivência na rua. São atos de civilidade. Então essa situação, porque esse mal recíproco, porque às vezes as pessoas têm, às vezes muito essa questão de sentimento de vingança, né? Ah, você pisou no meu pé, eu vou lá piso também, você me deu um tiro lá do ar, né? Então assim, às vezes essa situação da vingança, ou seja, eu faço mal pro outro, o outro vem e faz mal para mim, e aí? E quando é que isso vai se acabar? Então assim, isso vai estabelecer justiça? Não, isso é só vingança. Uma coisa é vingança e outra é justiça. São dois termos muito diferentes. Quando você fala assim, mas alguém me fez mal, eu quero justiça. Opa, peraí, quero justiça sim, mas é a justiça com as próprias mãos? Ou você vai delegar a um terceiro, que é o Estado, que é capaz de julgar de forma imparcial os acertos e erros de cada pessoa? Porque se todos nós assumimos para si mesmo esse sentimento de que eu vou cobrar do outro o que ele fez contra mim, peraí, isso é um estado de guerra. Não existe como conviver numa situação dessa. Isso é mal recíproco. E o que o Epicuro quer dizer é exatamente isso. Peraí, não tem como viver uma sociedade onde o mal recíproco se faz. A situação de justiça é uma situação de pacto de todos. Todos abrem mão dessa situação para que haja um mínimo de convivência. Vamos agora para a ideia da alma. A alma é formada por partículas corpóreas que estão espalhadas por todo o corpo. Essas partículas são mais tênues e delicadas e se movimentam de forma mais fácil que as outras, pois são mais redondas. Com a morte, os átomos da alma se separam e nós não poderemos mais ter as sensações. A morte é o fim tanto do corpo quanto da alma, e por essa razão nós não precisamos temer os deuses. Gente, essa ideia aqui de partículas que se associam, partícula que faz, na ideia, a centralidade aqui da ideia é o seguinte: morte. Pergunto para você, você tem medo da morte? A morte te assusta? E se você tem medo, se ela te assusta, qual é essa situação, qual é essa incerteza? É o não saber o que tem de lá? É porque você tem um entendimento existencialista de morte como ponto final? Pensa comigo. O Epicuro vai dizer: a morte é algo natural no ser humano. Porque um dia eu vou morrer, um dia você também que está me ouvindo também vai morrer. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos como, mas a morte é uma certeza. Nós somos, por excelência, um ser para a morte. Então, entender a morte com um pouco mais de naturalidade é necessário. E aí ele vai dizer: peraí, se a morte é algo natural, se vai ter o final do corpo, se as partículas vão se desfazer, para que eu vou ter medo dos deuses? Porque, ou seja, o Epicuro aqui está fazendo, gente, um rompimento com todo o processo da mitologia.
Porque a mitologia punha tudo o que acontece na nossa vida na ação dos deuses. Ah, existe um Deus para a morte, um Deus para a vida, um Deus para o bem, um Deus para o mal, isso e aquilo. Não, o Epicuro está dizendo, peraí, vamos parar de depositar toda a nossa esperança em deuses e começar a chamar a responsabilidade da nossa própria ação. Eu sou responsável pelas minhas ações, você é responsável pelas suas ações. Eu sou responsável pelo que eu faço e falo, você é responsável pelo que você faz e você fala. Então é nesse sentido, nós não precisamos ter medo da vingança dos deuses, porque lá na mitologia haviam duas ideias interessantes. A ideia de que quando eu me aproximo dos deuses eu sou abençoado, quando eu afasto dos deuses eu sou castigado. Mas aqui o Epicuro vai dizer, peraí, não, deixa essa ideia dos deuses para lá e faz por você, faz porque é o certo, faz porque é o justo, faz porque é o ético. Vocês estão me entendendo? Essa perspectiva aqui, ela é, digamos assim, de extrema importância para continuar nossa ideia. E uma das situações que eu gosto muito, gente, o Epicuro trouxe algumas sentenças, algumas frases que ficaram eternizadas. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia colocar uma frase dessa, ia colocar 3 ou 4 alunos, pensar cada uma para apresentar. Mas nós não estamos, nós estamos aqui numa aula gravada, então nesse sentido, vamos lá. Primeiro, o homem sereno busca serenidade para si e para os outros. Vida serena não é só no sentido, não é só para mim, porque eu não vivo sozinho, eu vivo com as outras pessoas à minha volta. Então essa serenidade tem que ser uma busca de serenidade para mim, mas também uma busca de serenidade para o outro, de tentar esclarecer também para as outras pessoas o que é essa serenidade. Uma vida mais tranquila, uma vida de maior reflexão é sempre muito importante. Olha a segunda sentença, acompanha comigo aqui. A vida do justo não é perturbada pelas inquietações, mas a vida do injusto é cheia delas. Quem está no caminho do bem, quem está no caminho reto, quem está no caminho ético, tem inquietações? Não. Ele coloca a cabeça no travesseiro à noite e dorme tranquilamente. E dorme o chamado sono dos justos. Mas quem tem uma vida de injustiças é cheio de perturbações. Sabe por quê? Porque tem medo. Porque quem deve tem medo da cobrança. Não é assim, gente? Então, nesse sentido, a vida do justo é uma vida de inquietações. Ele não é perturbado pelas inquietações. Ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Mas o injusto não. Porque quem deve tem medo. Olha essa outra situação, gente. Olha que frase espetacular, que sentença espetacular do nosso amigo Epicuro. Toda amizade tem por base o proveito próprio. Gente, aí você vai dizer, professor, mas que ideia esquisita essa aqui. Gente, vamos ser sinceros conosco mesmos. Todos nós, de alguma forma, temos interesses. Por mais que você fale assim, professor, você está falando de amizade. Gente, mas lá no fundo existem interesses próprios. Porque aquela pessoa te faz feliz, porque aquela pessoa te dá atenção, porque de alguma forma aquela pessoa preenche algo que você tem benefício próprio. E é por isso que você chama aquela pessoa de teu amigo ou tua amiga. Então, ou seja, existe um proveito próprio dessa situação. Ou seja, não existe aquela amizade totalmente desinteressada, existe um interesse nessa situação. E o quarto e última sentença aqui: não faça nada que teu vizinho não possa saber. Vou ler até de novo, gente. Não faça nada que teu vizinho, que teu pai, que tua mãe, ou qualquer outra pessoa, que teu namorado, esposa não possa saber. Gente, olha só a responsabilidade que Epicuro traz para cada um de nós. Porque se aquilo que eu faço, eu não preciso esconder de ninguém, cara, eu tô tranquilo, não tem inquietude. Agora, se aquilo que eu faço é desonesto, se aquilo que eu faço é imoral, eu vou ter que viver uma vida às escondidas. Eu vou sempre, e muitas vezes eu vou, às vezes a pessoa prega uma mentira que ela própria acredita. Vocês estão entendendo uma situação dessas? Então, assim, não faça nada que teu vizinho ou qualquer outra pessoa não possa saber, para que não tenha consequências tremendas nessa situação. Olha o próximo.
Não devemos pedir aos deuses o que podemos realizar. Eu sei que existem muitas pessoas extremamente piedosas, que acreditam piamente em Deus. Não tem nada errado com isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Não vamos depositar todo o mérito em deuses, aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. A tua felicidade depende de você. O ser ético depende de você. Porque senão a gente deposita, que Deus me ajude a fazer isso, que Deus me ajude a fazer aquilo. E qual que é a sua parte? E qual que é o seu comprometimento para que as coisas possam de fato dar certo? Quando você se compromete, as coisas acontecem. Porque senão fica muito fácil, muito simplório a gente dizer, a minha vida é abençoada porque Deus me abençoou, minha vida é amaldiçoada porque Deus me amaldiçoou. Não, sua vida é abençoada porque você fez boas coisas, sua vida é amaldiçoada porque você fez coisas das quais você paga nesse momento. É muito simples. Então não vamos depositar nos deuses aquilo que a gente pode realizar. Ou seja, seja senhor e senhora de sua própria existência. Esse é um pressuposto importante. Olha lá, de novo, a morte não significa nada para nós, pois quando nós somos, ela não é, e quando ela é, nós não somos. Gente, olha que ideia mais linda essa aqui. Eu sou apaixonado com essa ideia. Por que não faz sentido temer a morte? Porque quando eu estou vivo, ela não está presente, mas quando eu estou morto, já é só ela. Então assim, porque eu vivo só a morte do outro, eu não vivo a minha morte, porque quem vai viver a minha morte são os outros. Então tem sentido temer a morte? Não. Vamos agir de forma natural, vamos agir com prudência, não vamos buscar a morte de forma desesperada. Eu não vou pegar uma moto aí e sair a 150 no BR, e nem um carro embriagado. Não, eu não vou acelerar esse processo da morte. Mas assim, temê-la também não faz sentido, porque quando eu sou, ela não é, quando ela é, eu não sou. Então, não tem mais nada. Nada é suficiente para quem considera o suficiente pouco. Gente, olha só essa reflexão do nosso amigo Epicuro. Nada é suficiente para quem considera o suficiente pouco. Tem pessoas que nunca são gratos com nada. Às vezes a pessoa tem uma vida abençoada e mesmo assim ela acha que aquilo é pouco. E mesmo assim ela nunca se contenta com nada, ela nunca agradece nada. Ela quer sempre mais e mais. Eu não estou dizendo que isso é ruim não, tá, gente? A questão de querer mais é a questão de querer melhorias na vida. Mas a insatisfação, o nunca se contentar com nada, ou seja, você nunca está contente com o relacionamento que você tem, você nunca está contente com o estudo que você tem, você nunca está contente com o emprego que você tem, você nunca está contente com os amigos que você tem. Peraí. Então errado são os outros, errado é você. Então, a começar a perceber que às vezes para ser feliz, porque o Epicuro, gente, ele prega uma vida simples, né? E ele vai dizer, para ser feliz a gente precisa aprender a valorizar as coisas e momentos importantes da nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim, eu só vou ser feliz quando eu comprar minha caminhonete todo, eu só vou ser feliz quando eu mudar de Barbacena, eu só vou ser feliz quando eu me casar e ter 10 filhos. Tem gente que tem 10 filhos e não está feliz. Tem gente que mudou de Barbacena e não está feliz. Tem gente que tem caminhonete todo e não está feliz. Eu não estou dizendo que o bem material não ajuda, mas eu estou dizendo que não é só ele. Porque as pessoas às vezes protelam essa situação. Ela nunca está suficiente com o que tem. Ela está sempre em busca do mais e a insatisfação. E a realização pessoal, onde é que fica? Essa é uma situação a ser pensada. Olha só, próximo tópico. O prazer é o principal bem. Ele é a ausência da dor do corpo e de inquietude da alma. Gente, olha só que coisa mais bonita. Quando eu estou no estado do prazer, eu estou afastado da dor e a minha alma tem quietude. A minha alma tem tranquilidade. Isso aqui é muito importante. Prazer e felicidade é igual o quê? A ausência do sofrimento. O que a gente não quer na vida, gente? Quem aqui quer sofrer? Ninguém. Só que, quando a gente está no sofrimento, o que a gente está afastado? Da felicidade e do prazer. Olha só, quando dizemos que o prazer é a ausência de uma boa vida, não queremos dizer que o prazer, que o prazer do extravagante ou que depende da satisfação física, mas do prazer queremos dizer o estado em que o corpo se liberta da dor e a mente da ansiedade.
né? Não tem nada errado dos prazeres físicos, das extravagâncias na vida. Não tem momentos que a gente precisa disso, extravasar. Mas o grande prazer aqui é libertação da dor e a ausência de qualquer tipo de ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, a gente tem duas situações aqui, né? A palavra ansiedade, ou ela é apego ao passado. Ah, como eu era feliz. Você vai conversar com um idoso, por exemplo, ele está sempre preso no passado. Ah, que no meu tempo era assim. Agora você vai conversar com um jovem aí que está terminando o ensino médio, ele está naquela, não, que eu tenho que passar do Enem, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que entrar na universidade, que eu tenho que arrumar um emprego, aquela ansiedade do futuro, e não consegue viver o momento presente. E o momento que a gente tem é o momento presente. Eu já falei isso hoje e falo de novo. O passado já se foi, o futuro é incerto. O único tempo que eu tenho da minha vida é o momento presente. Então, valorizar o momento presente é sempre muito importante em nossas vidas, não é mesmo, gente? Filosofia do direito. Vamos lá. O justo, segundo a natureza, é a regra do interesse que temos em não nos prejudicar nem sermos prejudicados mutuamente. Olha que ideia muito importante, né? A ideia da justiça lá no Epicuro, né? O justo é aquele que faz um acordo mútuo. Eu não te prejudico, você não me prejudica. Ou seja, eu não te causo dor, você não me causa dor. E no fim das contas nós somos felizes. Olha o justo aqui, ó, como é que é importante, né? Esse respeito mútuo entre as pessoas, entre as cidades, entre os estados, entre os países, no mundo inteiro. O respeito mútuo é algo extremamente importante. E tá raro, tá, meus amigos? Tá raro no dia de hoje. Olha o segundo, em relação àqueles dentre os videntes que não puderem concluir pactos para não se prejudicarem pessoalmente, nem serem prejudicados mutuamente, nada há que ser justo ou injusto. Isso vale também para os povos que não puderem ou não quiserem concluir os pactos para não serem prejudicados mutuamente. Ou seja, nada há o que fazer. Se as pessoas não querem se ajudar mutuamente, se as pessoas não querem, essa ideia do que eu não te prejudico, você não me prejudica, se as pessoas não assumem isso para si, elas vão assumir um estado que pode ser de guerra, de insatisfação de uns para com os outros. Então, assim, aí já não há nada o que fazer, né? Porque cada um de nós, para chegar nessa fase, a gente precisa assumir a nossa parte. Eu assumo a minha parte, você assume a sua parte, e nós todos assumimos a nossa parte. Esse contrato, ele vai se valer de forma mútua, porque não é só para mim, não é só para você, é para todos nós. Nunca houve justiça em si, mas nas relações recíprocas, quaisquer que seja seu âmbito e as condições do tempo, uma espécie de pacto a fim de não prejudicar nem ser prejudicado. Não existe a justiça em si, só o conceito. Justiça se dá nas relações recíprocas, porque justiça está relacionada a pessoas, justiça está relacionada a interesses. Então, nesse sentido, essas relações entre pessoas, essas relações entre interesses, essas relações entre poderes, precisa ser sempre algo recíproco, o querer ajudar-se mutuamente. A ideia de injustiça, a injustiça não é em si um mal. Gente, olha só essa ideia, a injustiça não é em si um mal. Esse reside no termo de não escapar àqueles que têm por função castigar as culpas. Quem cometeu uma injustiça precisa ser castigado, precisa ser condenado e precisa pagar, reparar pelos seus erros. É por isso que existe polícia, é por isso que existe juiz, é por isso que existe cadeia. E é por isso que existe, às vezes não é necessariamente só questão de prisão, mas às vezes é uma questão de mexer no próprio bolso da pessoa, uma multa. Você está andando de carro, tem uma determinada vaga que é para deficiente, você para e você é multado. Você foi injustiçado? Não. Você percebeu claramente aquela situação, então não há nada de errado. É claro que você pode sair bravo, prevejando uma situação dessa, mas não existe algo de errado ali. Não é possível que aquele que comete às escondidas
algo contra o acordo de não se prejudicar, nem ser prejudicado mutuamente, possa ter a certeza de que não será descoberto. Mesmo se no momento puder escapar 1000 vezes, pois até o fim da vida não terá certeza de ser descoberto. Pensa comigo, tem muitas pessoas que dão uma de espertos, querem passar a perna nas pessoas, querem ludibriar as pessoas, querem sempre levar vantagem. Tá, às vezes ela consegue esconder por um dia, por um mês, por um ano, por 10 anos, mas ela sempre vai ter o medo de ser descoberta. Porque no momento que ela for descoberta, ela vai ser desmascarada e vai ser cobrado a ela cada uma dessas situações. Então, ou seja, não vale a pena. Ser honesto é a melhor coisa. Muito obrigado a todos vocês. Bons estudos. Voltem lá nos slides, voltem na aula, reflitam bastante sobre o pensamento de Epicuro, que é um pensamento que vale a pena. Forte abraço, luz e paz, nos vemos na próxima semana. Tchau, galera!